Sejam muito bem-vindos ao Clube FSM, Clube do Foco, Sucesso e Mentalidade. Essa aqui é a nossa sétima aula do treinamento de superação da procrastinação. Essa aula ela é tão especial que vou trazer para vocês aquilo que realmente impede que as nossas tarefas sejam cumpridas, realizadas, e aquilo que pode servir como as pedras no meio do caminho. Se a gente entende por que que as pedras estão ali, nós também podemos saber o que fazer para tirá-las do caminho, né? Até agora, nós aprendemos várias ferramentas que favorecem nossa superação da procrastinação, mas a gente vai entender os gatilhos de uma forma mais adequada sobre o que que é um problema e como superar esse problema, certo? Então, claro, nossa regra principal, apenas faça. Apenas isso. Vai lá e faz. Está em dúvida? Apenas faça. Não tem peso, é apenas fazer o que precisa ser feito, certo? Suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que diz. Isso é um lema clássico da liderança pelo exemplo, certo? Portanto, apenas faça. Suas atitudes falam tão alto que não consigo ouvir o que diz. Essa semana eu falei o quê? Entrar na academia, fazer atividade física, criar projeto tal, tal, todos realizados desde a última semana com o nosso projeto lá de Anjos e Protegidos, certo? Então, começando com os nossos quatro compromissos. Seja impecável com a sua palavra. Tudo que você fala é incrível e verdadeiro. Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. A palavra está no poder. Inclusive, o que nos diferencia dos animais é a nossa capacidade de falar, certo? E nós conseguimos criar realidades quando a gente fala, né? No começo era o verbo. É lógico, porque a gente fala, cria uma realidade. Se você diz qualquer coisa, essa coisa torna-se real, você cria mundos, certo? Segundo, não leve nada para o lado pessoal. As coisas acontecem no mundo e elas não têm relação com você, né? É uma ideia muito narcisista, talvez, ficar pensando que nós temos controle sobre todas as coisas e que o mundo gira em torno do nosso umbigo. Não leve nada para o lado pessoal. Não tire conclusões. Quando você tira conclusões, nós temos um problema seríssimo, porque simplesmente nós temos a tendência a achar que tudo que nós pensamos é certo e real, o que na verdade sabemos que muitas vezes estamos enganados, mas nós temos um orgulho, um amor tão grande pelas nossas ideias que muitas vezes nem vemos como é possível. Ai, será que estou errado? Sim, você pode estar errado, portanto não tire conclusões. Procure saber tudo que está acontecendo à sua volta para você ter certeza que seu posicionamento é correto e adequado. Sempre dê o melhor de si. Não significa que você precisa dar 100% de você todos os dias. Significa que tem dias que você só vai dar 5% de você e esse é o seu melhor. Portanto, não precisa ter aquela pressão toda, se cobrar tanto, afinal de contas, você não tem condições naquele momento de dar tudo que você consegue ou gostaria de dar. Dê aquilo que você consegue. E hoje é a nossa aula 7. Isso é, superando obstáculos e mantendo a motivação. Vamos identificar os desafios para o caminho de sucesso e também vamos criar estratégias que nos mantenham no foco e na motivação adequadas para alcançar nossos objetivos. É muito comum, lógico, que a gente comece qualquer atividade com muita empolgação. A gente quer fazer alguma coisa, vai lá e faz. Só que aí, de repente, em uma semana, a motivação acaba. Em 2 dias, a motivação acaba. Hoje é uma ideia genial, mas simplesmente amanhã é uma ideia que você nem lembra que teve. Portanto, manter-se motivado também significa que você superou obstáculos, mas tem que criar estratégias para isso. E vamos lidar com isso agora. Desde a primeira aula, nós estamos lidando exatamente com procrastinação. Isso é, o que você pode fazer para reduzir esses desafios. E agora vamos manter essa motivação. E como que a gente começa isso? Vamos lá, sabendo inicialmente qual é a natureza dos obstáculos que aparecem à nossa frente, né? Pois bem, primeiro, nós não podemos colocar cobertura de chocolate num bolo de merda. Na verdade, podemos fazer isso, só que não funciona. Portanto, nós temos que ter a consciência que os obstáculos são inevitáveis nesse processo de alcançar as metas. Inevitáveis. Nós vamos encontrar problemas ao longo do caminho. E quando a gente fala sobre isso,
nós podemos também identificar que esses obstáculos podem ser internos ou externos, certo? Muito claro que quando a gente começa lidando desde a aula 1 sobre autossabotagem, nós temos que levar em consideração que o mundo externo, as circunstâncias externas, também afetam a nossa vida, né? Nós não podemos negar isso. Ah, seria muito bom se eu pudesse ser totalmente livre para fazer qualquer coisa, mas espera aí, alguma coisa externa a mim está me impedindo. E, claro, que o maior obstáculo para o sucesso é o medo do fracasso. Essa ideia de autossabotagem, circunstâncias internas, elas podem estar correlacionadas, né? Por exemplo, se você é médio das pessoas que estão à sua volta, quem são as pessoas que estão à sua volta? Quando eu me comprometi a fazer um treinamento para aprender uma nova habilidade, eu lembro que a maioria das pessoas falou assim: você é maluco? Para que você vai fazer isso? E a única pessoa que eu me agarrei foi uma grande amiga minha, que ela falou assim: vai lá, vai dar certo. E é engraçado, com essa única pessoa, fora de todas as outras pessoas, eu ouvi mais essa pessoa, porque era uma, juntou aquilo que eu queria fazer com outra pessoa me dando força. Por isso, fazer parte de um grupo em que as pessoas te dão poder, te dão ouvidos e potencializam as suas metas, suas ideias, faz toda a diferença, certo? Portanto, nós podemos ouvir a maioria das pessoas e criar uma autossabotagem, ou simplesmente podemos nos cercar das pessoas que vão nos apoiar sobre tudo, não necessariamente tudo, né? Que também a gente pode estar completamente fora da casinha, mas as pessoas servem como referência para a nossa vida, certo? E quando o medo é do fracasso, isso é uma autossabotagem interna que pode ser alimentado por pessoas de fora, dizendo que, ó, você não é bom o suficiente, para com isso, né? Vamos lá. E quais são os tipos de obstáculos mais comuns? Primeiro é a procrastinação, e é que esse treinamento trata. Deixar para amanhã o que pode ser feito hoje. Quem nunca? Tem que lavar a louça. Não, amanhã eu lavo, né? Aí amanhã você pensa a mesma coisa, a louça vai acumulando, final de semana você não sabe mais o que fazer, fica desesperado, acaba seu final de semana, porque você deixou a louça para ser feita. Ou qualquer outra coisa. Amanhã eu começo na academia. Eu amanhã vou pedalar, amanhã vou estudar, amanhã faço tal coisa. E aí a gente vai vendo que os prazos vão ficando muito curtos e vai afetando a nossa qualidade de vida, nossa tensão, a pressão que nós nos colocamos, né? Outra questão é a falta de recursos. Isso é falta de tempo, falta de dinheiro, falta de habilidade. É claro que se você já acompanha esse treinamento desde o começo, sabe que eu digo que não existe falta de tempo, nem de dinheiro, nem de habilidade. O que falta é falta de prioridade. Quando você, o tempo ele vai aparecer se você der prioridade. O dinheiro, você vai ter prioridade em certas coisas. E a habilidade, você pode se priorizar em aprender algumas coisas. Na última aula você viu que estou aprendendo violão, né? Por exemplo, é uma habilidade que eu poderia deixar para depois. Posso falar, já estou velho para aprender violão ou simplesmente começar. Portanto, nós sabemos que realmente pode ser falta de tempo, ou falta de dinheiro, ou falta de habilidade. Mas isso, na grande maioria das vezes, é uma desculpa para mantermos a nossa zona de conforto. Nosso medo, nossa autossabotagem, claro, quando nós temos medo de falhar ou de não ser aceito por um grupo, ser rejeitado por um grupo. Imagina, você vai ser o diferentão, você não vai ser aceito. As pessoas querem ser amadas, querem ser queridas. Imagina, eu vou dar uma aula e começar a falar, não, eu tenho que falar o que as pessoas querem ouvir, porque aí eu vou ser aceito, vai ser bonitinho. Gente, quando eu faço isso, eu estou me auto-sabotando, e sabe por quê? Porque simplesmente quem transgride as regras vai conseguir se destacar da maioria. Mas acontece que as regras muitas vezes é dada pelo social, isso é, nós temos aquele status quo que deve ser seguido, né? Nós acreditamos que deve ser seguido, só que também não nos diferencia de ninguém, o que causa um grande transtorno. Muitas vezes nós temos uma ideia genial, só que a gente não vai para frente porque pensa, ninguém vai gostar, ninguém vai comprar, não vai ser bom, não vai ser adequado, o que vão pensar de mim? Na verdade, isso vai criando, então, a nossa autossabotagem por esse medo aí. E se der errado? E se essa aula aqui que estou fazendo e gravando ao vivo ali pelo YouTube der errado? Se eu falar besteira no meio do caminho? Ah, meu Deus, sabe o que vai acontecer? Se eu falar besteira no caminho, você vai lá e comenta, ó, falou besteira no meio do caminho. E sabe o que eu vou dizer? Falei mesmo ou não falei. E é isso que acontece. E qual que é o problema de falhar? As pessoas vivem num mundo de perfeccionismo, né? Que a gente vai falar sobre isso, inclusive, hoje.
a falta de apoio social, o isolamento, a falta de compreensão dos outros. Especificamente no dia de hoje, estou trabalhando muito hoje, né? Produzindo material exatamente para lidar com o aumento do isolamento social que as pessoas estão vivenciando. Vivemos num mundo de conexão, mas nós temos um grande problema porque as pessoas estão se conectando, isso eu posso falar com qualquer pessoa do mundo, mas não aprofundando os laços sociais. Não criamos amizades profundas, não falamos sobre os propósitos. É muito fácil termos amizades como e aí, vamos ver o jogo, vamos fazer tal coisa. E no final das contas você quer um assunto profundo. Falar das suas metas de vida, falar daquilo que te interessa, né? Estamos falando sobre relacionamentos líquidos. Aplicativos favorecem muito o encontro de novas pessoas, pessoas que você jamais encontraria de outra maneira, a não ser pelo aplicativo. Só que no final das contas, você se sente sozinho, mesmo tendo um cardápio de pessoas para poder se encontrar, se relacionar, porque simplesmente nós não estamos aprofundando esses laços. E o apoio social é aquilo que nos dá um tapete de segurança para nos colocar para cima. Quando você se cerca das melhores pessoas à sua volta, gente, olha só, pode ser que um dia eu caia, pode ser que um dia eu esteja mal pra caramba, isso pode acontecer, eu sou humano, como já aconteceu no passado, certo? Mas sabe o que me fez levantar? Justamente o apoio social. As pessoas dizendo: Nossa, Rafael, mas você é tão incrível, você é tão bom. Eu não enxergava, eu estava mal, depressivo. E as pessoas falando: Você faz diferença para mim, faz diferença para o mundo, você é aquilo outro. E o que você precisa? Vamos fazer isso juntos. Gente, isso faz toda a diferença. O apoio social pode ser da família, pode ser de amigos, pode ser de desconhecidos que estão ali para te dar um apoio. Só que esses desconhecidos só vão aparecer se você se propuser estar num grupo. Fazer parte de um grupo é aquilo que nos traz uma coragem existencial. Eu já falei sobre isso num dos treinamentos lá do começo, acho que em 6 meses atrás. Vou falar sobre isso de novo, sobre a nossa coragem existencial, né? E fazer parte de um grupo é uma das coragens existenciais para a vida, né? Então, vamos lá. E como são as estratégias para a gente poder superar esses obstáculos, certo? Bom, vamos lá. Se a gente aceitar que os obstáculos são parte do processo, nós sabemos que a frustração ela vai aparecer como um pensamento. Ah, estou frustrado, o que eu fiz não deu certo naquele momento. E aí, se a gente voltar um pouquinho, só um slide para trás, apoio social, medo de autossabotagem, falta de recurso, procrastinação. O que é que está atrapalhando você? Né? Então, ter consciência que esses obstáculos vão aparecer. E aí, você pode se preparar, sabe por quê? Para o plano B. Qual o seu plano B para cada uma das questões? Aproveita e faz como exercício. Se você o que você pode fazer para superar a procrastinação? Certamente você já tem aqui vários recursos para isso. Você já tem várias aulas explicando exatamente as técnicas mais comuns de procrastinação. Você pode fazer isso. Aliás, é muito importante você também perceber que procrastinação não é preguiça, pode ser sintoma de depressão. Se você está sentindo sem energia, pode ser, claro, uma questão de depressão que fica escondida. Muitas vezes você pode se encher de técnica, só que sua questão não é técnica, é humana, é emocional, é química, tanto faz. O que importa é, se você está sentindo a procrastinação, o que eu posso fazer para passar por isso? E você sabe que pode acontecer. O segundo ponto é a falta de recurso. Tudo bem, e se eu não tiver tempo, o que eu faço? Existe uma coisa chamada liderança. Você pode simplesmente ter alguém que faça por você aquilo que precisa ser feito. Dinheiro, tá bom. O que eu preciso fazer para ganhar dinheiro? Ah, habilidade, tá bom. O que eu preciso fazer para adquirir essa habilidade? Ou quem pode, já que eu deleguei, quem pode, quem é bom nisso e pode fazer por mim? Com medo de autossabotagem, um medo de autossabotagem, medo de falhar ser rejeitado? Terapia, faça terapia. Terceiro, falta de apoio social. Cadê seus amigos? Cadê um grupo que você pode contar para tirar você do buraco? Né? Então, sabendo que são obstáculos, qual o plano B para cada um deles? Se você souber isso, você consegue, passo a passo, saber o que fazer quando cada um desses obstáculos aparecerem.
E você sabe que os obstáculos são parte do processo. Se você ignorar isso, você está planejando falhar. Tem uma frase que eu adoro, né? Quando você falha em planejar, está planejando falhar, e está mesmo. Você sabe que são obstáculos e vão aparecer, e simplesmente você pode lidar com cada um deles. Esses obstáculos, é claro que eles não significam você falhou, você é um fracassado, né? Não. Ele quer dizer que faz parte do processo e que você passar por eles vai fazer você crescer, porque aí você cria gordura, você cria uma inteligência, uma habilidade para passar por eles da próxima vez. Outra questão é quebrar tarefas grandes em tarefas pequenas. Nós já falamos sobre isso na quinta aula. Quando a gente temos uma tarefa muito grande, a gente vai se sentir parece a gente escalando o Everest, né? Só que você sabe que para subir o Everest, existem pequenos platôs onde você acampa para guardar energia e poder subir outra parte. Portanto, eu tenho que fazer um treinamento. Eu tenho que fazer um treinamento de 4 horas, como aconteceu semana passada. Tá bom? Eu consigo deixar o treinamento pronto de 4 horas, de uma hora para outra? Não. Eu tenho que saber como que eu vou começar o treinamento. Em que partes eu falarei sobre tais técnicas? O que que vai acontecer naquele momento de troca? São pequenas partes. Se eu deixar cada parte o mais próximo da perfeição, eu consigo aprimorar, certo? E cada parte que eu vou fazendo, essas pequenas tarefas vão gerando pequenos sucessos. E esses pequenos sucessos vão alimentando você de dopamina. Alimentar você de dopamina vai aumentando essa motivação. Perfeito? É, Se você tem a grande meta, como eu tenho a minha para daqui a 6 anos, essa meta daqui a 6 anos, ela só vai existir se as minhas metas diárias, semanais ou mensais forem cumpridas. Só que minha meta mensal é grande pra caramba. Então, o que eu faço, a meta mensal, eu separo em meta semanal, e semanal eu separo em diária, e olha o que acontece, eu consigo batê-las, né? É impressionante, aconteceu comigo, que eu criei uma meta para 6 meses, eu criei uma meta, um objetivo de 10 anos, e a primeira meta eu depois separei em 6 meses, né? E eu lembro que quando eu bati a primeira meta de 6 meses, em 15 dias, eu não acreditei. Eu antecipei a minha vida em 6 meses, só porque eu criei metas e sabia o que era possível fazer. É impressionante, né? Gente, 6 meses em 15 dias. Só porque eu sabia exatamente o que fazer e fui fazendo. Para mim era grande demais. Por quê? Metas, eu sei exatamente onde quero chegar. Portanto, de grandes tarefas, pequenas etapas, faz toda a diferença. Beleza? E simplesmente, quando você sabe qual o próximo passo, você evita a paralisia. Você sabe que eu já falei sobre isso na última aula, que é por que que as pessoas não fazem o que deveriam fazer. Uma delas é não saber o que fazer, e a outra é falta de motivação. E aí a gente falou que falta de motivação, a procrastinação, pode ser um processo depressivo, ou simplesmente que você realmente não sabe o que precisa fazer. Quando você cria metas, você sabe qual é o seu próximo passo. Não tem dúvidas sobre qual é o seu próximo passo. Sabendo isso, sabendo disso, você não precisa ficar parado. Tá bom, e agora? O que que eu faço? Já está lá, já está pronto. A sua próxima meta já está pronta. É impressionante. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Você quer criar uma meta para daqui a 10 anos? Você vai criar aquela meta Smart, aquele modelo Smart, que você já assistiu a aula passada, sabe o que significa meta Smart. É a meta específica, mensurável, alcançável, relacionada, ser relevante e temporal. Você vai selecionar isso e colocar a meta. Olha, daqui a 10 anos eu quero alcançar tal coisa, com tal objetivo. Beleza, criou a meta Smart daqui a 10 anos. Sabe o que você faz, meu irmão? Minha irmã, você simplesmente pega essa meta e fala assim para o chat GPT, chat GPT, eu tenho essa meta Smart aqui para alcançar na data tal. Lembra que é temporal? Pois bem, divida em metas mensais. Depois, pega ali, você divide em metas semanais, metas diárias. O chat GPT pode salvar a tua vida em relação a isso. Se você não sabe o que fazer nem por onde chegar, vai ao chat GPT. Beleza? Se você não tem essa técnica, essa estratégia, chat GPT. E não tenha vergonha de utilizar chat GPT. Beleza? Ele é uma habilidade que você pode ter. Se você não sabe usar chat GPT, temos uma aula específica sobre ele para poder quebrar alguns obstáculos que, porventura, possam aparecer por aí. Beleza? É, Se você não sabe por onde começar,
Pequeno passo. Legal? Quer começar uma empresa? Uma empresa sobre um treinamento de qualquer treinamento? Beleza, qual o nome do treinamento? Ó, o primeiro passo é um passo tão pequeno, mas tão simples, que é impossível você dizer que não é capaz de cumpri-lo. Escolha pequenos passos, um passo pequeníssimo. Dê o nome do treinamento. Ou, simplesmente, qual é a cor do treinamento? Ou, quantas horas vai durar esse treinamento? Ou, sei lá, sei lá, escolhe qualquer coisa. Vai ser um livro? Tá bom, qual é a primeira coisa que você pode fazer num livro que não vai gastar tempo nenhum para ser realizado? Algumas mensagens aqui. Tá aqui, ó. Apoio social foi exatamente o que vivemos no passeio. Fizemos um passeio maravilhoso, um apoiando o outro a subir a trilha, certo? Inclusive, está aqui também no chat. O primeiro passo pode ser até aprender a usar o chat GPT. Perfeito, Heitor, perfeito, Ana. É isso, gente. E vamos lá. Como que a gente consegue evitar a procrastinação, que é um dos obstáculos, né? O primeiro, método Pomodoro. Você pode usar 25 minutos de foco e 5 minutos de descanso. Aí você vai fazer um, um plano de 30 minutos. Você vai selecionar lá 30 minutos, 25 minutos com foco, 5 de descanso. Se você já está aprimorado nessa técnica, depois você vai aumentando. Faz de 45 minutos, né? Você coloca lá 35 de foco, 10 de descanso. De 1 hora, aí você coloca lá 1 hora de foco e 15 minutos de descanso. Gente, não importa. Coloca 1 hora de foco, 20 de descanso. Tudo bem, você pode mexer isso, mas mantenha sempre ali essa meta ali de 20% de descanso e 80% de trabalho, tá? Isso é importantíssimo na procrastinação, na técnica Pomodoro. Você pode baixar, inclusive, alguns aplicativos que tocam alarme para cada coisinha. Isso é bem legal, beleza? Estabeleça prazos claros e realizáveis. A gente já falou da técnica SMART. Então, se você sabe quais são os seus prazos, eu tenho que entregar isso aqui dia 21 de um mês qualquer, às 8 horas da noite. É alcançável? É ótimo, né? Acho que semana passada eu perguntei para um integrante quando você vai poder me entregar isso. Ele falou: isso aqui eu te entrego hoje. Aí eu perguntei: hoje que horas? Né? Porque hoje vai até meia-noite. Então, você pode estabelecer prazos claros sobre qualquer tarefa. Isso faz toda a diferença, certo? Eu vou escrever 500 palavras hoje. Vou fazer a introdução do meu livro com 500 palavras. Eu vou ler 10 minutos de um livro. Eu vou ler 2 páginas de um livro. Eu vou acabar esse livro hoje. Eu vou ler 500 páginas. Não importa. Coloca essa meta, seu prazo. Legal? Inclusive, uma coisa interessante. Se você quer ler um livro, seu primeiro desafio, escolha um livro, qualquer livro. Rafael, mas eu não gosto de ler. O problema é seu. Se você não lê, você está igual a maior parte das pessoas do mundo. Do mundo não, do Brasil. E sabe o que significa? Que você está igualzinho a elas. Simples assim. E se você quer aprender a ler um livro, gostar de ler um livro, recomendo que você faça parte de um clube do livro, como aquele que o nosso amigo Heitor está ali praticando e iniciando, que, aliás, é uma iniciativa maravilhosa. Clube do livro. Rafael, não... começa. Escolhe um livro qualquer. É muito comum ouvir assim: eu começo a ler um livro, mas não termino. Tá bom? O que vai fazer você terminar o livro? Você vai escolher lá: vou ler 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Gente, se você leva 2 horas para ler um livro, dá 120 minutos, certo? Se você ler 10 minutos por dia, você vai acabar um livro em 12 dias. Olha só, dá para ler 2 livros por mês, lendo 10 minutos por dia. Não é maravilhoso? Claro que é. Então, simplesmente 10 minutos por dia dentro de um livro. Mais nada. Muitas vezes você começa a fazer bem pequenininho, lendo 5 minutos por dia, 10 minutos por dia, daqui a pouco você está lendo meia hora. Mas tem que começar, certo? Por isso, ter alguém para te ajudar, te apoiar, falar assim: não, vamos lá, vamos ler juntos, vamos fazer isso, faz toda a diferença. E tantas pessoas que têm um potencial incrível que não leem e perdem a oportunidade de terem resultados, né? E vamos lá, faça o trabalho mais difícil primeiro, a lei de Parkinson. Gente, essa lei de Parkinson é a lei invisível que a maioria das pessoas do mundo corporativo vivenciam, mas não sabem que lei é essa. E eu vou dizer para vocês que saber que essa lei de Parkinson existe mudou a minha vida, né?
A lei é a seguinte: a lei não é a procrastinação tende a ocorrer com tarefas grandes e vagas. Não, esse não é a lei. A lei é a seguinte: uma tarefa tende a levar tanto tempo quanto tempo disponível para ela. Se você disser assim, você tem 3 meses para entregar esse trabalho, sabe quanto tempo vai levar esse trabalho? 3 meses. Se alguém disser para você, você tem 3 horas para fazer esse trabalho vai durar 3 horas. Muitas vezes, empresas, às vezes, pessoas falam assim: tem que entregar amanhã, o prazo é amanhã, 2 da tarde. Você vai entregar amanhã, 2 da tarde. E por quê? Porque isso é a lei de Parkinson. Um trabalho se estende tanto tempo quanto disponível para ele, né? Então, você pode colocar tarefas com prazo determinado. Eu sei que eu tenho 10 minutos para fazer isso. Eu sei que eu tenho 2 horas para fazer isso. Então, farei 2 horas isso. Simples assim. Escolha, termine o tempo. Se você sabe que o tarefa vai durar tanto tempo quanto você terminou para ele, escolha o tempo adequado para você. Você pode colocar lá, por exemplo, na técnica Pomodoro, certo? E vamos lá. Comece com algo específico e pequeno. Claro que enquanto vocês estão aqui assistindo essa aula, eu estou falando para quem está aqui na gravação ao vivo, é, eu vou pedir que você já selecione alguma coisa que você gostaria de mudar na tua vida com metas, metas grandes, uma meta grande. E a gente, depois da gravação, quando tiver esse bate-papo legal, a gente vai esmiuçar e facilitar para todo mundo. Beleza? Vamos lá. E como que a gente mantém essa motivação a longo prazo, certo? Encontrar seu propósito. Saber por que que você faz o que você faz é fundamental. Galerinha, toda segunda-feira, 7h30 da noite, eu estou aqui. E por que que eu estou aqui? Faz parte do meu propósito. Eu quero entregar para o mundo pessoas felizes e realizadas. E todo mundo que me conhece sabe que eu coloco isso na minha vida. Entregar ao mundo pessoas felizes e realizadas. Aqui também, a Ana, vou fazer medicina, vou ser aprovada com todo sucesso, e esse sonho está ardendo cada vez mais em meu coração. É isso! É isso! E simplesmente vamos fazer acontecer. Pequenas metas. Quanto você precisa fazer para começar? Vamos separar isso em metas. Quando vai ser a prova? Qual a faculdade que você quer? Seleciona isso já, certo? Vamos lá. Se você, o seu trabalho ele pode ser desgastante, mas seu propósito é impactar vidas. É impressionante isso, né? Quando a gente começa a focar no nosso propósito, é muito legal aquela frase do quando a gente faz o que ama, a gente não trabalha. Não, não, eu trabalho, mas para mim é empolgante fazer isso. Dá trabalho, mas é empolgante, amo isso, amo isso. Então, você primeiro, qual é o seu prazo? O seu projeto. Tem pessoas que são. Eu estava com minha namorada, a gente foi no museu, né? Um museu bem pequeno, tal. Aí tem um museuzinho aqui, vamos ver. Chegou lá, tinha 3 guardas dentro do museu. E aí a gente ficou pensando, nossa, deve ser um tédio ser um guarda aqui desse museu, né? É, tudo bem. Só que pode ser um trabalho que essas pessoas pediram a Deus, porque era tudo que elas queriam, que aqueles guardas queriam. A gente nunca vai saber. Agora, pode ser que um deles não goste de ficar parado não tendo visitante naquele museu. Qual o seu propósito? Cara, seu propósito é, quero ser funcionário público porque eu quero me aposentar garantidamente. Tá bom? Ah, eu quero ser defensor público porque eu quero impactar as pessoas, quero que a justiça chegue para todo mundo. Tá bom? Ah, eu quero ser. Tem pessoas. Eu dei uma entrevista para Degrau Cultural. E maior problema é o seguinte: muitas pessoas fazem concurso para analista do judiciário, né? Isso é um fato por causa do salário. Só que a maioria das pessoas não faz a menor ideia do que faz um analista do judiciário. Em 3 anos, em 2 anos, essas pessoas já começam a entrar em depressão. Passaram no concurso, ganham bem por causa do concurso, mas entram em depressão. E aí tem um pequeno problema. Com até 3 anos, você não está efetivado. E as pessoas entraram pelo dinheiro e não pelo propósito. E elas abandonam o trabalho. Olha que incrível. Dinheiro não põe mesa, isso é realidade. Certo? E celebre sempre as pequenas vitórias. Reconheça e comemore cada avanço, porque isso gera dopamina e faz toda a diferença. Legal? Manter a mentalidade positiva.
Então, vamos lá, não reclame, não se vitimize, faça parte de um grupo, pense positivo, agradeça, tenha gratidão sistêmica na tua vida. Tudo isso faz diferença real na tua vida, só que hoje as pessoas preferem falar em positividade tóxica do que em resultados. Eu prefiro pensar em positividade de resultados, tudo bem? A positividade modifica padrões neurológicos, certo? Isso traz resultado a longo prazo, tá? Então, usar afirmações, visualizações positivas. Temos uma aula aqui sobre visualizações positivas, certo? E as afirmações que nós fizemos isso lá no mês passado, no mês de dezembro, fizemos um grupo só de afirmações relacionadas à prosperidade. Foi bem interessante o resultado. Inclusive, todo mundo do grupo teve resultados financeiros. Isso foi bem interessante. Foi um resultado muito legal. E nós fizemos o trabalho, pô, foi incrível. Vamos lá. Eu, por exemplo, sou capaz de alcançar meus objetivos. Ou então frases como eu sou próspero e o dinheiro é abundante em minha vida. Ou o dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo isso funciona, certo? Agora coloca isso no mundo real, pratique, que a sua motivação de longo prazo vai dando sustento. Cada vez que você ganha alguma coisa, que você tem uma ideia criativa, isso vai alimentando você. Cara, faz toda a diferença, certo? Então, alguns exemplos reais, né, que aconteceram. O primeiro, eu gosto muito desse exemplo aqui, que é o do Thomas Edison. Né? Dizem que Thomas Edison ele falhou em inventar a lâmpada 999 vezes. E na milésima vez ele conseguiu criar lâmpada. Ou porque o filamento era muito fino e rebentava, ou era muito grosso, não passava eletricidade, até o momento que ele descobriu que tinha que colocar uma cápsula a vácuo para evitar a fricção do ar. Cara, ele demorou 1000 vezes para fazer uma lâmpada. Quanto nós falamos do tubarão semana passada, que um tubarão não desiste, né? Ele não está ali porque ele tem razão, ele tem que fazer aquilo, ele vai lá e faz. E o Thomas Edison é um diferencial no mundo e ele falhou muitas vezes. Provavelmente a maior parte das pessoas teriam feito 10, 15 vezes e diria assim: isso não é possível ser feito. Né? Hoje vocês conseguem ver meu rosto aqui porque a gente tem uma lâmpada de LED. E o LED só chegou porque Thomas Edison falhou 1000 vezes. Alguém tinha que fazer isso e ele foi lá e fez. Certo? O interessante é a resposta dele que eu não falhei. Eu só descobri 1000 maneiras de não fazer a lâmpada funcionar. Cara, que genial, né, cara? Que genial. Lembra muito aquela personagem, Poliana, né? Pô, lembra muito. Aliás, se você nunca leu o livro Poliana, leia o livro Poliana. Você pode sentir raiva dela, pode ficar feliz, não importa. Leia o livro Poliana, que faz toda a diferença, vai entender o que que é positividade, certo? E também a história do Michael Jordan, que ele foi cortado do time de basquete do ensino médio, mas isso não impediu de ser um dos maiores atletas do mundo. Tem muitas histórias interessantes, como por exemplo do Honda. Sabe a fábrica Honda? O cara criou uma fábrica de. Ele tinha uma fábrica de. Ele, fábrica de. Era um motor, era bicicleta motor. Ele inventou a moto, né? E aí, só que ele não tinha dinheiro, então ele teve que entrar em contato com várias lojas, tá, várias fábricas de motor, montar um motor específico para aquelas bicicletas, e ele conseguiu. E aí veio a guerra e pum, destruiu o negócio dele, a bomba dele, o galpão dele. Aí depois ele queria montar, só que aí por causa da guerra os metais estavam falhando porque os metais eram comprados pelo governo para poder fazer bombas. Então ele também não conseguiu abrir seu negócio. O negócio dele foi destruído umas 3 vezes. E ele foi lá e hoje é a Honda que a gente conhece. Então, assim, isso é fantástico, né? Pois bem, e agora, quais são as estratégias que nós vamos utilizar para manter o foco? Criar uma visão clara. Isso é, nós vamos começar pelo final. Onde é que você quer chegar? Se você souber exatamente onde você quer chegar, onde você vai criar seu objetivo, gente, isso faz toda a diferença. Quando você sabe onde você quer chegar, como a Ana aqui falou que vai fazer medicina até final do ano, isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Certo? Aqui tem que estudar francês para fazer o doutorado, é meta do ano. Estou estudando, ah, lendo artigos sobre métodos de estudo. Cara, isso é mágico. Se você sabe onde você vai chegar, tudo funciona. Vamos começar pelo final. Só que agora, eu vou passar um exercício para vocês. O exercício ele é bem simples. Eu simplesmente peço que você fique em uma posição confortável e feche seus olhos.
Observa agora a sua respiração. Imagina um buraquinho no seu peito, bem em cima do coração. Imagina que você respira somente por esse buraquinho. Quando você solta o ar, ele vai tirando tudo que tem dentro. Mas quando você inspira, o ar vai entrando no seu peito, limpando tudo que tem ali dentro. E quando você exala, tudo aquilo vai saindo e você vai limpando, através da sua respiração, tudo que tem dentro do seu peito. Inspire, vai limpando tudo que tem dentro aí dentro do seu peito e exale, levando embora tudo que estava aí. Inspire, você vai sentir um ar mais fresco passando pelo seu peito e exale, levando embora tudo que você carregava. Você vai perceber em algum momento que o seu peito esvaziou. Talvez sinta que seu coração até tenha parado de bater. É a sensação que muitas vezes você pode sentir. Só que conforme isso vai acontecendo, você vai colocar uma fotografia dentro de você. Você vai criando junto com a sua respiração, enquanto esvazia tudo que está aí dentro, e essa fotografia que você vai colocar aí dentro é a sua visão do futuro. É a visão de você quando você chegou onde você deseja. Você vai tirar uma fotografia de você exatamente tendo alcançado o seu objetivo. E quando não houver mais nada no seu peito, ficará somente essa fotografia. E nessa fotografia, observa como você se veste, como você se sente, o que que tem ao seu lado. É um ambiente, é uma pessoa, é dinheiro, é um carro, é uma viagem, é um lugar lindo, é uma casa, é o seu trabalho, é você sendo reconhecido. Apenas respire e observe que tudo que vai ficar no seu peito é somente essa fotografia de você tendo chegado, quando você chegou, onde você quer. E observe conforme você vai soltando o ar, essa percepção, essa visualização, ela não só aumenta, como você consegue perceber exatamente como é. Você agora é médica, você agora é doutora, você agora é o maior empresário da sua área. Você agora é feliz, você agora é casado, casada, você agora está satisfeito, satisfeita. Observe essa visão. Essa é a fotografia. Caso você não faça ideia de onde você quer chegar, não tem problema. Você vai criar a cena de como é você tendo chegado onde você quer, e isso é inconsciente. A partir do momento que você cria essa fotografia, as coerências começam a aparecer na sua mente. Seus comportamentos, desejos podem mudar, porque você sabe exatamente onde quer chegar. Aproveita isso. Isso é seu e ninguém pode tirar de você. Deixe essa fotografia aí, aproveite isso. Sempre que você quiser, faça novamente esse exercício. Enquanto você simplesmente vai retornando, inspirando fundo e relaxando, abra seus olhos e aproveite a experiência. Aliás, quero saber para você, você pode falar agora. Ninguém, eu quero saber, quero ouvir. Como é que foi essa experiência para vocês? Fala aí. Emocionante, hein? Emocionante. Eu consegui sentir os detalhes dessa, dessa visualização. Uau, É uau. como se eu estivesse lá me vendo. Interessante. E vou te contar uma coisa. Você está lá. Você está lá. A única diferença é o tempo.
mas você já está lá. Mais alguma? Eu não. Aqui, ó. É, fiquei emocionada. É isso, é isso. Você já está lá. Isso é seu. E você pode resgatar a hora que você quiser. Por isso, ter uma imagem ou um lembrete da sua meta visível no seu ambiente de trabalho, ou de vida ou relacionamento, porque agora você criou essa visão clara. Me senti muito tranquila, me sinto grata demais por fazer parte do grupo, e eu agradeço por você estar aqui, queridíssimo. Vamos lá. E vamos então entrar nessa imersão do processo, né? Não apenas o resultado. O processo é onde a gente vai entender que vai ter falhas no caminho. Mas sabendo disso, e você vai estar focado nas atividades, no passo a passo, nas metas, independentemente do resultado imediato, você vai chegar até lá. Vocês têm noção que eu já escrevi mais de 1.000 artigos? Mais de 1.000 artigos de blog? Você tem noção que eu já dei aula para mais de 3.000 alunos só em inteligência emocional? E sabe como tudo começou? Com um comentário que eu coloquei no post de alguém no Facebook. E eu falei, gostei disso. E eu comecei a produzir. Olha, passo a passo. Hoje tem um blog, tem YouTube, tem não sei. Cara, passo a passo. Uma pessoa começa o primeiro post de Instagram e coloca todo dia. No último ano, tem 365 posts. Nos últimos 10 anos, não sei nem se o Instagram tem 10 anos, só são mais de 3.650 posts. Tem noção disso? Um por dia. Olha que incrível, né? É o processo que vai fazer você chegar lá, certo? Então vamos lá. E como que a gente supera essa autossabotagem? Reconhecendo os padrões que nós temos de autossabotagem. Se você faz parte dos 21 dias para a superação da autossabotagem, caramba, você sabe exatamente quais são esses padrões. E se você ainda não faz parte do treinamento de 21 dias para a superação da autossabotagem, você vai lá, clica no link que vai estar aqui embaixo do vídeo e entra. Aliás, se você quer saber de muito mais coisas relacionadas à autossabotagem, procrastinação, burnout, ansiedade, insônia, sabe o que você faz? Você vai lá e entra no Clube da Saúde Mental. O Clube da Saúde Mental tem muito treinamento, todos os treinamentos que já deitam lá, grupos que você pode participar, grupos de saída, grupos de conversa, grupos de caminhada, grupos de trilha, grupos de bicicleta, grupos de tudo que você possa imaginar. Vários parceiros. Gente, Clube da Saúde Mental é onde você entra aqui nessas aulas de segunda, né? Então, aproveita, entra lá, aproveita isso. Se você não entrar porque você está se auto-sabotando, aceita também que está e pronto, não precisa entrar. Passo a passo, e cada um reconhece, mas vamos observar quais são as autossabotagens, né? Quando, por exemplo, o perfeccionismo aparece, não sou bom o suficiente, ou meu vídeo é uma porcaria, eu não vou nem colocar no ar, né? Não, meu cabelo, a minha barba, tô ficando careca, tô ficando com. Você sabia que quando apareceu o meu primeiro feed de barba branca, eu pensei, caramba, como que eu vou aparecer no vídeo com a barba branca? Olha que coisa, né? E eu fui lá e gravei um vídeo só por causa disso. Olha que louco, né? Substituir pensamentos negativos positivos, você simplesmente vai entender que os seus erros estão ali para você não precisar cometê-los novamente. Você não precisa ser um idiota. Né? Idiota é aquele que erra e continua errando exatamente a mesma coisa, sem procurar ajuda, sem nada. Então, procura terapia, você não consegue sair desse padrão, cara. Simples. 2% da população brasileira faz terapia. Olha que coisa. E desses 2% que fazem terapia, 1% é homem. Caramba! Olha que coisa. Peça ajuda se necessário. Não tenha medo de procurar um mentor ou terapeuta, fazer parte de um grupo. Se você não sabe, alguém no grupo pode saber. E é por isso que eu crio sempre grupos. Nós temos um grupo aqui que está fazendo parte, inclusive, da gravação, faz parte de um grupo. Se você não sabe o que fazer, está perdido, falta motivação, faça parte de um grupo. Apoio social faz toda a diferença, certo? Então, vamos concluir. Os obstáculos fazem parte de qualquer jornada significativa e a chave é persistência e o ajuste contínuo.
As metas estão ali para serem seguidas. Mas tem dias que você vai ultrapassar a meta, tem dia que vai estar abaixo da meta, mas se você sabe para onde você vai, essa meta vai se ajustando no caminho. Por isso, esse ajuste é contínuo, mas sem perder o foco de onde você quer chegar. O fracasso não é o fim, é uma oportunidade de crescimento, é onde você agrega valores. E mas eu tenho uma perguntinha aqui. Essa perguntinha é: o que que você pode fazer hoje para superar um obstáculo que está no seu caminho? Lembra dos obstáculos? Eu sei que você anotou. Então, lembra o que está lá: tempo, dinheiro, habilidade. O que que é? Fazer parte de um grupo? Qual é o grande desafio que está aí? Não sabe o que fazer? Vamos lá. E aí tem uma promessa. E essa promessa é a nossa atividade final de hoje. Eu vou colocar essa promessa para você que está assistindo a aula, para você responder. Mas assim que você vir essa promessa, essa atividade, eu vou encerrar a gravação do vídeo, para a gente poder conversar aqui com os participantes. Mas você, primeiro, propõe que você faça parte do Clube da Saúde Mental. Segundo, faça parte de um grupo. Terceiro, se você não tiver ninguém à sua volta, não tem problema. Responda pessoalmente essa. Se bem que não funciona pessoalmente, porque fazer parte de um grupo é necessário. Você vai entender na atividade final. E qual que é a sua atividade final? É o seu comprometimento público. Você vai se comprometer publicamente numa meta que você vai alcançar. Tudo bem? Escolha seu grupo. Caso você não tenha grupo, Clube da Saúde Mental, lá você vai entrar no nosso grupo. E a questão é: qual é o seu comprometimento público para que você tenha resultados imensuráveis, para que você alcance o poder da tua vida. Beleza? Então, simplesmente, caríssimos, caríssimas, eu simplesmente agradeço a presença de todos e vamos começar a nossa